Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Oblomov, de Ivan Goncharov. Goncharov que, apesar de não ter nos deixado uma produção literária muito extensa, a exemplo de alguns de seus conterrâneos, como Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, Chekhov, etc., conseguiu produzir um romance que deixou uma baita de uma marca na literatura russa, que é justamente este Oblomov, sobre o qual a gente conversa hoje. E Oblomov é não somente o título do livro, mas também o nome de seu protagonista, Ilya Ilyich Oblomov, para ser mais específica, porque se você tá lendo um romance russo, tem um personagem importante lá e o autor não se refere a ele de pelo menos duas maneiras distintas, tem alguma coisa muito errada por aí. E quem que é esse tal de Oblomov ou Ilya Ilyich? Muito provavelmente o personagem mais inerte da história da literatura. Oblomov é um homem que basicamente não faz nada. Quando a gente conhece o Oblomov já no primeiro capítulo, ele está muito bem instalado na sua cama e é lá que ele fica durante boa parte do livro. Vez ou outra ele dá uma levantadinha para ir ali no sofá, mas ele gosta mesmo é de ficar na cama dele. E o que ele faz nessa cama? Dorme. Sim, mas ele também faz planos. O Oblomov mora em uma das maiores cidades russas, que é São Petersburgo, só que para se bancar ali, para levar o estilo de vida que ele leva, ele é um nobre, ele se utiliza da renda que vem da propriedade da qual ele era o único herdeiro, Oblomovka, só que a situação ali na propriedade dele não vai muito bem. Ele tá vendo que ano a ano a renda advinda dessa propriedade vai diminuindo, e aí ele começa a fazer alguns planos, porque afinal de contas ele precisa fazer alguma coisa em relação a essa propriedade que não tá indo bem, porque a situação já tá impactando o estilo de vida dele ali na cidade. Então ele fica pensando, eu preciso escrever uma carta para o administrador lá da propriedade para ver o que está acontecendo, preciso ir lá para ver como é que as coisas estão, por que eu estou recebendo menos dinheiro, seria interessante que eu fosse no cartório ver isso, isso e isso. E aí ele pensa, vou fazer tudo isso? Não, eu vou fazer um plano. E aí ele faz todo um plano de melhorias para a propriedade, o que precisa ser feito, pensa num jardim maravilhoso, só que é isso. É um plano que foi desde o início concebido para ser apenas um plano que nunca será colocado em ação. O Oblomov também é aquela pessoa que começa a ler livros e não termina, que recebe cartas, pensa em responder, mas não responde. E aí você lê esse livro e pensa, gente, como é que uma criatura dessa é concebida? Como é que um ser desses é gerado? E aí a gente tem um capítulo aqui, o maior capítulo do livro, aliás, chamado O Sono de Oblomov. E nesse capítulo a gente consegue ver um pouco da infância do Oblomov e entender um pouquinho do porquê que ele é como é. Aliás, fica aí uma curiosidade, o livro inteiro, Oblomov, surgiu justamente a partir desse capítulo chamado O Sonho de Oblomov, que era, na verdade, um conto do Goncharov. E aí ele ficou alguns bons anos, 10 anos, se eu não me engano, trabalhando em cima desse capítulo para que Oblomov viesse à luz. Só que o Oblomov, apesar de não fazer nada, é tido como alguém que tem o coração muito puro. Tanto que, como ele era um nobre e vivia na cidade, era esperado que ele fosse frequentar a sociedade, ficar indo aos bailes, às reuniões, jantares, etc. E ele não faz isso. E ele explica que não faz isso porque ele não gosta das pessoas que frequentam a sociedade, que são pessoas que se importam muito com dinheiro, são pessoas falsas, que mentem umas para as outras, e ele não se sente bem nesse tipo de ambiente, então ele prefere ficar em casa mesmo, né? Pra que sair para ir encontrar com esse povo? Só que essa dita pureza dele, do coração, acaba o colocando em algumas enrascadas, porque ele não consegue enxergar a maldade em algumas pessoas. Então a gente tem algumas pessoas aqui que veem essa fragilidade dele, digamos, e que se aproveitam dela a ponto de deixar o Oblomov à beira da penúria financeira. Mas felizmente a gente tem aqui no romance algumas pessoas que zelam pelo bem-estar do Oblomov, como por exemplo o melhor amigo dele, amigo de infância, chamado Stolz. Ele é um descendente de alemão e ele serve como uma espécie de contraponto ao Oblomov. Tem até uma cena aqui no romance, na qual eu gosto bastante, na qual o Oblomov é descrito como um barin. E barin é um nobre russo, e um nobre bem característico. Então, aquele que vive dos rendimentos da sua propriedade, que foi herdada, então é uma riqueza que já vem de muito tempo, mas é uma riqueza que ele consegue de forma praticamente passiva, porque
porque ele não precisa fazer nada para ter aquele dinheiro vindo para ele. Além disso, é uma pessoa que tem os serviçais ali para fazer tudo para ele, que não tira nem mesmo os seus próprios sapatos. E aí o Oblomov é descrito como esse Barin, e o Andrei Stolz, por sua vez, é descrito como um gentleman, ou seja, é um nobre também, mas um nobre que trabalha, que dá valor ao trabalho, um nobre que amarra os seus próprios sapatos, que é mais voltado para ação. E a gente vê esses contrapontos em praticamente toda a cena em que a gente tem esses dois personagens, o Stolz e o Oblomov, porque o Stolz está o tempo inteiro tentando tirar o Oblomov daquele marasmo, e o Oblomov está ali resistindo, querendo ficar na sua cama mesmo, querendo ficar quieto, apesar de também querer agradar o Stolz, porque ele tem uma consideração muito grande por ele. E aí essa conexão entre os dois é explorada aqui no romance, e de uma maneira bem interessante, diga-se de passagem. E antes de ler este livro aqui, eu já sabia que se tratava de um livro sobre um personagem que não fazia praticamente nada, e eu confesso que eu estava bastante curiosa para ver como que um livro desses iria se sair, se iria conseguir ser dinâmico, como é que um livro desses não conseguiria ser arrastado. E eu confesso que as duas primeiras partes, principalmente a primeira parte e o comecinho da segunda, eu diria, foram um pouco mais arrastados pra mim, apesar de que eu estava gostando, tá? Em nenhum momento eu pensei em deixar esse livro de lado, tava achando chato, não, nada disso, mas a leitura tava um pouco mais arrastada mesmo. Mas antes mesmo da metade da segunda parte, principalmente durante a terceira e a quarta parte, o negócio deslanchou de um jeito. Sério, eu li a terceira e a quarta parte muito rápido, então se tem alguém aí que pegou o livro pra ler e ficou estancado na primeira parte, ou no comecinho da segunda, termina, persiste, que vale a pena. O final desse livro, aliás, é sensacional. Outra coisa que é sensacional neste livro é o narrador. O narrador, pra mim, é um dos pontos altos deste livro e um dos pontos mais responsáveis, digamos, por não fazer deste aqui um livro arrastado, porque o narrador é muito engraçadinho, é muito irônico, ele coloca algumas tiradas engraçadas aqui. Às vezes ele dá aquela interagida com o leitor, e eu, particularmente, sempre gosto muito de quando o narrador faz isso, então gostei muito do narrador deste livro. A escrita do Goncharov também é um dos pontos altos deste livro aqui, junto com, aliás, a retratação do próprio Oblomov, porque o Oblomov é construído desse jeito, mas não é à toa. Até no começo você pode achar um pouco forçado, porque o Oblomov tem algumas ações que são feitas praticamente de maneira teatral, sabe? Parece um romance bem teatral no comecinho, mas o Goncharov não faz isso à toa, porque, afinal de contas, o Oblomov é o ápice do que a gente conhece como o homem supérfluo. Quem aí gosta mais de literatura russa, principalmente da literatura russa produzida durante o século XIX, já deve ter ouvido falar desse termo. E a verdade é que esse termo, homem supérfluo, na tradução aqui para o português, acaba dando uma ideia um pouco errada do que seria essa figura, apesar de que eu, sinceramente, não consigo pensar numa tradução melhor. Quem sou eu, aliás, para pensar numa tradução melhor, não é? Mas o homem supérfluo foi um termo cunhado por ninguém mais, ninguém menos que Ivan Turgenev, neste livrinho aqui, nesta novela chamada Diário de um Homem Supérfluo, que já foi resenhada aqui no canal, aliás, deixarei o link aqui para vocês. E nesta edição aqui, que sai pela Editora 34, o tradutor, que é o Samuel Junqueira, faz também um pós-fácil sensacional, justamente falando um pouquinho mais sobre a figura do homem supérfluo. E aí eu queria ler um pouquinho aqui desse pós-fácil, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor o que é, afinal de contas, o homem supérfluo. Olha só aqui, ele faz uma nota sobre a tradução desse termo. E ele diz: no idioma russo, o vocábulo lishine, não deve falar assim, que aqui se traduz por supérfluo, não tem o sentido de superficial. Ele é empregado no sentido de não fazer parte, ser deslocado, e comporta também as acepções de inútil e excessivo. Então, quem é o homem supérfluo? O homem supérfluo é um homem geralmente jovem, de origem nobre, ou seja, que teve acesso a estudos, que foi um homem muito educado ao longo da vida, um homem que sabia do que estava rolando no contexto social da Europa Ocidental, e aí esse homem acabava ficando cheio de ideais, principalmente de liberdade, de mudança da sociedade, só que dentro do contexto da Rússia, esse homem acabava se vendo de mãos atadas, sem
conseguir colocar esses ideais, todo esse conhecimento dele para a prática, para a ação, muito principalmente por conta da repressão política que a gente tinha na Rússia por conta do czarismo. Aproveito para deixar a recomendação dessa novelinha aqui, tá? Muito boa mesmo, Turgenev, até agora, de tudo que eu li dele, nunca errou. Mas voltando para Oblomov. Então, Oblomov é tido como o ápice da expressão desse homem supérfluo. Inclusive, aqui no livro tem uma expressão chamada oblomovismo, que é uma expressão justamente para sintetizar esse estilo de vida, essa essência do Oblomov, e essa expressão começou a ser utilizada correntemente na sociedade russa. E aí, sobre o oblomovismo, a gente tem um texto sensacional aqui na Antologia do Pensamento Crítico Russo, livro que, aliás, já foi resenhado aqui no canal, maravilhoso, imperdível para quem quer se aprofundar, conhecer mais sobre literatura russa, baita dica, eu vou deixar o link da resenha aqui no box de informações, e o texto se chama justamente O que é o Oblomovismo. E aí o autor, que é o Nikolai Dobroliubov, espero não estar assassinando o nome do autor, mas ele não só explica o que é o oblomovismo e fala bastante de Oblomov, como não poderia deixar de ser, mas também olha para a literatura russa do século XIX justamente atrás de outros personagens que representem esse homem supérfluo, porque o homem supérfluo era basicamente o maior herói da literatura russa do século XIX. Então, diversos autores que fazem parte do cânone da literatura russa do século XIX representaram essa figura, como, por exemplo, o Turgenev, a gente tem o Diário de um Homem Supérfluo, a gente tem Pais e Filhos, a gente tem também o Rudin, que é bem o homenzão supérfluo mesmo, inclusive o Oblomov me lembrou bastante dele. Aí a gente tem o Oblomov, a gente tem o Lermontov também retratando um homem supérfluo, o próprio Pushkin, que é o pai da literatura russa como a gente conhece nos dias de hoje, enfim. Tem homem supérfluo a rodo na literatura russa, e aí por isso o Dobroliubov resolve dedicar um ensaio inteiro a essa figura, e o ensaio é fantástico. Recomendo muitíssimo mesmo a leitura, caso você tenha lido Oblomov e queira se aprofundar um pouquinho mais na leitura do livro. Peguei aqui a ring light, porque, gente do céu, é impressionante como está escurecendo rápido em São Paulo. Tem o quê? 16 minutos de gravação e já foi suficiente para ir do claro para umbril. Se bem que tá meio nublado hoje. Mas, enfim, não estamos falando do tempo em São Paulo hoje, e sim de Oblomov. Mas, então, acho que esse aqui é mais um daqueles livros muito legais para a gente entender o contexto do século XIX russo, principalmente a figura do homem supérfluo. E eu, particularmente, isso é uma das coisas que eu mais gosto da literatura russa, que é ver como os autores estavam muito conectados com a realidade da sociedade deles e representavam esses tipos muito bem na literatura russa. A exemplo do tal do homem supérfluo. Quantas vezes eu já falei homem supérfluo aqui neste vídeo, né? Pelo amor de Deus. Certamente um dos, se não o tipo mais retratado na literatura russa, justamente porque tinha muito eco na realidade. Inclusive, a Svetlana Alexievich, ganhadora do Prêmio Nobel, mais conhecida pelo Vozes de Chernobyl, escreve no seu O Fim do Homem Soviético sobre o Oblomov como sendo basicamente o estereótipo de um homem russo. Não é bem a palavra estereótipo que ela usa, mas é um sinônimo, mas no sentido de que é aquele homem que tende à inércia e só consegue agir quando tem um líder em cima, um líder muito forte, enérgico e muitas vezes opressor. E aí é somente assim que esse homem consegue partir para a ação. E eu acho que a gente vê muito isso na figura do Oblomov e do Stolz aqui no romance, porque é isso, o Oblomov está lá na inércia dele, e aí chega o Stolz, não, meu filho, bora sair daqui, vamos agir, não sei o quê. E além disso, também acho muito legal ver como o Oblomov representa um outro movimento que estava acontecendo à época, na metade do século XIX, que era o declínio da nobreza. Então a gente vê o Stolz, que está ali trabalhando, sempre prosperando muito, e o Oblomov, que vivia da renda passiva da propriedade dele, sempre decaindo, tendendo cada vez mais ao marasmo, tal qual o que se verificava na nobreza russa à época. Então fica aqui mais uma baita indicação de um clássico russo que, aliás, não decepcionam nunca, não é? Inclusive, se você tiver interesse em ver mais resenhas sobre clássicos da literatura russa, vou deixar aqui também na descrição do vídeo uma playlist na qual a gente tem clássicos da literatura russa resenhados. Acho que tem bem uns 23 vídeos naquela playlist, então tem coisa pra caramba aí pra vocês. E me contem, vocês já leram Oblomov, ficaram curiosos pra ler? Vocês gostam do Oblomov? Aliás,
Acho que isso dá um bom papo aqui nos comentários. Se vocês colocarem spoiler, por favor, deixem entre chaves antes no começo do comentário, tá? Pra que quem vai ler o seu comentário já vá ler avisado de que tem spoiler, ok? Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. Caso não seja um inscrito ainda, um grande beijo e até os próximos vídeos.